Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui alegre, contente por estar com a minha mãe aqui, né? E nós lembrando alguma coisa do sistema antigo de se criar filhos e filhas. Então eu pedi para a mãe para ela dar uma palavrinha aí a respeito de como era a criação dos filhos, né? No sistema antigo, vamos dizer assim. Então, mãe, eu queria que a senhora comentasse a respeito do meu vô da Loca. Quantos irmãos ele tinha? O meu avô, que eu me lembro assim, porque já faz muitos anos, era quatro. São quatro irmãos. Me diz uma coisa, a senhora tem conhecimento ou uma lembrança assim de que algum deles tenha sido preso? Não, nunca. Nenhum dos irmãos, nem nada. Naquele tempo isso seria um escândalo, né, mãe? Ah, era mesmo. Até comentava muito contigo quando eu tinha menos idade, meu filho. Eu comentava muito contigo. Mas agora às vezes né? Aham. Mas falando, Dá uma fugidinha na mente, assim, né, mãe? pouca coisa Me não é diz uma nada. coisa, e a avó Matilde também? Quantos irmãos e irmãs, a senhora lembra? Também não estou muito lembrada, Sim, porque mas de quatro, aliás, perdão, de cinco eu lembro bem. cinco irmãos. E entre os irmãos e as irmãs tinha esse tipo de problema também? Envolvimento com polícia e ilícito, assim, que a senhora lembra de alguma coisa? Nunca, porque o meu pai trabalhava muito na lavoura e sempre nós também ajudávamos muito o pai. Então o nosso tempo era curto para qualquer coisa que fosse fazer assim. Nós já estava sempre trabalhando depois de uma certa idade. Fora aqueles momentos de lazer que se tinha, né? Porque, conta um pouco daquele tempo que a senhora falou que os passeios eram aí na cidade, assim, para trazer Isso. mantimento, que iam todos dentro da carroça, né? Isso, agora tu me relembrou, eu estava quase me esquecendo, agora me lembrei mesmo, agora abriu mais a minha mente. O meu pai tinha uma carroça daquelas grandes que hoje em dia eu não vejo mais. Quatro rodas, eu me lembro da E carroça. quatro rodas, exato. Então meu pai quando ia para a vila, que nós morávamos no sertão, na plantação, aquela coisa, meu pai ia então para a vila maior que tinha perto da cidade mesmo de Pelotas. E aí então meu pai botava as crianças na carroça e nós ia para lá. Aí ele descia no mercado, botava tudo na carroça e voltava. Aquilo ali para nós era uma alegria. Era uma alegria, a gente gostava muito, muito, muito. Porque estava acostumado só ali na roça, E na, a ajudar na plantação, ajudar no cuidado dos bichos, e aí saía um pouco da rotina, né, mãe? é isso aí. Ah, isso aí. Isso. Depois a senhora ficou mocinha e já começou a dar vergonha de ir, né? Isso, verdade. Quando o meu irmão mais velho, e era 9 irmãos, né? Aham. E aí então uma parte para outra, uma tarefa para uma para outra, e a gente em tudo nós nos alegrava, porque era uma coisa assim, aquele ritmo de todo dia. Ah, que legal isso, né, mãe? Nós temos aqui nada mais, nada menos do que recordando aí coisas que aconteceu há 70, 65 anos atrás aí, né? Parte da nossa história de vida, né? Só me diz uma coisa, mãe, que isso assim vai ser uma memória mais recente para a senhora. E quanto à criação dos seus 7 filhos, como é que a senhora dividia, como é que a senhora organizava essa questão aí? Ah, sim, sim, os meus 7 filhos. Eu saí, porque aí eu tinha que trabalhar, era muita criança, era muito pesado para o meu marido, então aí eu saía para trabalhar, um ou outro tinha que estar em casa cuidando das crianças, então eu saía às vezes para trabalhar e deixava eles, cada um tinha a sua tarefa. Então eu explicava, um vai limpar a casa, o outro vai dar uma limpada no pátio e o outro vai assumir os irmãozinho menor, eles cuidavam como quase fosse eu, porque chegava em casa, estava tudo como eu pedi para eles. E eu me alegrava muito nos meus filhos, me alegro até hoje, que eu chegava assim, estava todas as tarefas prontinhas e os irmãozinhos estavam ali brincando no pátio, tudo cuidadinho pelo aquele que assumiu aquela responsabilidade com as crianças. É o que eu mais exigia, cuidar um do outro.
e eles assim faziam, e a alegria do meu viver é isso aí, que foi muito bem criado, meus filhinhos. Todo muito educado, né? Isso. Ninguém, vamos dizer assim, se desviou. Tudo dentro daquele ritmo. Isso, sempre, sempre, sempre. Eu estou aqui para, inclusive, agradecer a senhora por essa dedicação tão boa, né? E essa inteligência para levar a coisa para esse lado aí. E a senhora me diz uma coisa, porque eu me lembro que eu e o Rogério era bem sapequinha, né? E quando a senhora dava tarefa para um dos filhos, porque eram os três mais velhos que cuidavam dos menores, né? E eu não cumpria com a tarefa, como é que a senhora procedia daí? Ah, eu ensinava, chamava ele, conversava com ele, ensinava de novo, explicava de novo, que não acontecesse, se falhava com uma tarefa que era para ele assumir, então eu digo, amanhã eu não quero que continue de novo. Tu faz então a de ontem, de agora, de hoje. Aí ele se ocuparia mais naquela tarefa dele, que era para ele já assumir uma responsabilidade, que o trabalho é sério. Exatamente, mãe. Me diz uma coisa, porque isso aí eu tenho uma lembrança viva, por isso que eu estou lhe fazendo essas perguntas. Vamos supor a tarefa de uma das meninas lá, ou o menino que caía para mim e para o Rogério, isso aí também. A questão da louça, porque a senhora tinha que estar com a louça lavada para fazer, que eu me lembro que isso aí a senhora fazia de noite, essa questão de comida. Vamos dizer que eu não tivesse lavado a louça ali, e como é que a senhora procedia? Aí eu quase não bati nos meus filhos. Eu conquistava eles só conversando. Só conversando eu conquistava eles. Aí eu chamava, perguntava o porquê, o que que houve, qualquer coisa assim que não estava feita. Aí a criança mesmo me falava o porquê. A criança adora brincar, pronto. E aí então eu não, só conversando eu levei ele, a criança que falhou, eu levava para fazer sempre certinho depois. Aí foi uma maravilha, era uma benção, uma vez que chamava atenção. Depois que o pessoal todo, porque eram 7, né? Os mais velhos entraram no ritmo, aí a coisa deslanchou mais fácil, né, mãe? Ah, muito mais, porque eles estavam crescendo, eles estavam se criando naquele meu ritmo. Aí eles iam brincar, eles mesmos até depois me falavam, podia ser até no outro dia, mas eles me falavam. Brincam, mas quando eu chego àquela tarefa, no outro dia a tarefa estava feitinha, como eu pedi. E se criaram assim, foi uma benção a família. Muito bem, pessoal do YouTube, aqui está falando a voz da sabedoria, né? Do conhecimento. Porque a minha mãe, ela não é uma pessoa letrada, né? Como todos nós tivemos mais ou menos, todos os irmãos aí, o mesmo grau de escolaridade, né? Mas aprendemos assim e passamos assim para os nossos filhos também. Eu vou terminar aqui com a minha mãe, mas antes eu quero lhe fazer mais uma pergunta. Escuta, os meus sobrinhos lá, quando a Rosete sai para trabalhar, como é que a Rosete procede com os filhos dela lá? É uma mãe que eu acho que pelo meu testemunho de mãe que trabalhava fora e cuidava deles, minhas filhas, tem as outras também, que são mais duas filhas, que tem 2 filhos, cada uma tem 2 filhos, e elas estão criando as 3 filhas igualzinho. Elas têm, a minha filha mais velha eu tenho 2 netos, a outra tem 2 netos e a outra também tem 2 netos. Mãe, a senhora vamos ficar só com a Rosete, tá? Tá, só com a Rosete. É para não tá. esticar muito o vídeo. Tá. A Rosete, como é que ela procede com os guri delas? Eles têm as tarefas deles, eles fazem as tarefas que ela pede. Como é que tá aí essa situação lá com a minha irmã lá de Porto Alegre? Ela sai para trabalhar, mas ela deixa o almoço pronto. Aí tá prontinho aquilo ali, aí eles fazem essa tarefa, porque aí nesse horário o pai tá em casa. Então o pai serve, tem que trabalhar também, serve, arruma tudo direitinho, e eles, quando a mãe tá em casa, o pai chega naqueles horários de chegada do trabalho, eles estão com tudo limpinho, a casa, a louça limpa, as mesas limpinhas onde eles almoçaram,
Tá tudo prontinho. Então, tá, mãe, muito bem. Então, com isso, pessoal do YouTube, eu quero passar para vocês o seguinte. Vocês notam que foi uma coisa que a Rosete, minha irmã, aprendeu com a minha mãe, e ela passou para a geração, depois que ela teve família, está passando para os seus filhos. E seus filhos estão aprendendo isso só porque a minha mãe passou isso para os filhos dela. Né? Então é para vocês entenderem mais tarde, mais para frente, nos nossos comentários, que eu quero colocar isso aqui quando eu for abordar assuntos de família, como que as pessoas fazem e o que deveriam fazer para as coisas ir melhorando para o amanhã ou depois. Então nós não vamos parar por aqui. Eu peguei esse relato da minha mãe aqui para nós começarmos a abordar alguma coisa a respeito disso que vai entrar no assunto ali relacionado a namoro, noivado e casamento. Até mais!